Jéssica de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos corrigir a lista complementar e, assim, recapitular todos os conteúdos que nós estudamos durante esse bimestre, ok? Então, para dar início, apenas para recapitular com vocês. Os conteúdos que nós estudamos durante esse bimestre e que cairão na PB de vocês são basicamente os tipos de frase, linguagem, ação e interação. E dentro aqui nós temos os interlocutores, a língua, linguagem verbal, não verbal, multimodal, certo? Aí os advérbios, aí todos os tipos de advérbios que nós estudamos. A variação linguística, aí todas as variações, fonema e letra, as classificaçõezinhas que eu mandei vídeo aula, que eu mandei nota de aula, tudo que caiu lá. E figuras de linguagem, todas as 7 figuras de linguagens que nós havíamos estudado, que está lá no livro, e dígrafo consonantal, aliás, dígrafo e encontro consonantal, ok? Então, basicamente, são esses os conteúdos que caiu agora na complementar de vocês e que vai cair na prova. Aí, começando pelo primeiro exercício, no número 1, eu coloquei a tirinha do Calvin e a partir da tirinha nós fizemos alguns exercícios sobre fonema e letra, se eu não me engano. Ah, não, desculpe. Sobre tipos de frase, por onde começou, certo? Então, lá na tira está escrito, o mostre e conte acabou, Calvin. Por favor, coloque o seu tigre no seu armário. No meu armário, ele vai sufocar. Então, coloque ele embaixo da cadeira. Essa foi por pouco. Eu avisei, 7 vezes 3, 73. Certo? Aí, o que nós temos lá? Era para vocês analisarem nessas questões quais eram os tipos de frases que essa tira apresentava. Então, basicamente o enunciado diz: tradicionalmente, classificamos as frases em 4 grupos diferentes. Aí nós temos as frases interrogativas, declarativas, exclamativas e imperativas, certo? Retire da tirinha um exemplo de cada tipo de frase. Então, vocês iriam analisar a tira e recortar a frase de acordo com sua classificação, ok? Aí lá na primeira era vocês colocarem uma frase interrogativa. A frase interrogativa, a única frase interrogativa que tem na tirinha é no meu armário, certo? O que é uma frase interrogativa? Então, é uma frase na qual os interlocutores, ou seja, os falantes, fazem uma pergunta. Ela é marcada graficamente pelo ponto de interrogação, ok? Então, a frase era no meu armário. Na letra B pedia uma frase declarativa. As frases declarativas que tinham aí eram o mostre e conte acabou, Calvin, certo? E 7 vezes 3 e 73. O que acontece aqui? A frase declarativa é toda frase que não é interrogativa, não é exclamativa e não é imperativa, certo? Então, toda frase em que o falante só faz uma declaração que não tem o intuito de exclamar, que não tem o intuito de perguntar e nem de dar nenhuma ordem, ou seja, não é imperativa, é uma frase declarativa, ok? Próxima, letra C. Uma frase exclamativa. Então, toda frase exclamativa, ela é marcada pelo ponto de exclamação. Este daqui, mais especificamente, e lá mais adiante aqui. E aqui também, certo? Então, a frase declarativa, geralmente o falante está mais exaltado, está mais emocionado, está falando mais alto. Aí depende do contexto, mas de forma geral é isso. E a frase imperativa. Tanto a frase imperativa quanto a frase declarativa, aliás, a frase imperativa, a pontuação não vai ajudar tanto vocês como na interrogativa e na exclamativa. Porque aqui o que vocês têm que observar é se o modo verbal está no imperativo ou não, certo? Então aqui, por exemplo, a frase que era imperativa era: por favor, coloque seu tigre no seu armário. Então coloque, aqui no caso, ele embaixo da cadeira. Essa é a frase. Por que... Posso voltar? Então, aqui na letra D, nós vamos avaliar uma frase imperativa. As frases imperativas, a pontuação não ajuda tanto a poder identificar quanto é na exclamação e na interrogação. Porque o que você vai avaliar na frase imperativa é se o falante está dando uma ordem. Mais especificamente, você vai avaliar
se os verbos estão no modo imperativo. Qual que é o modo imperativo? É aquele em que é dada uma ordem, uma sugestão, um conselho. E nesse caso aqui, as duas frases que estão no modo imperativo é: por favor, coloque seu tigre no seu armário. Qual que é o verbo que está aqui no imperativo? Coloque. A professora pede para que ele pegue o tigre e coloque. Então, ela está dando uma ordem para ele. E então, coloque o seu tigre embaixo da mesa. Certo? Aqui, novamente, o verbo coloque está no modo imperativo. Ela está dando uma ordem para ele que ele faça. Você vê que na primeira, nos dois casos, o verbo está no imperativo e ela está pedindo para que ele faça alguma coisa. Então, aqui vocês vão observar os verbos e não a pontuação, certo? Então, é isso, basicamente sobre as frases declarativas. Aí, na questão número 2, estava perguntando assim: a linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias, sentimentos, seja através da fala, da escrita, de outros signos convencionais, certo? Aí está perguntando: qual é o tipo de linguagem usada para criar essa tirinha? Ou seja, está se referindo se é a linguagem verbal, não verbal, multimodal, certo? Então, ela está perguntando a vocês qual é o tipo de linguagem utilizada lá naquela tirinha. E, então, se você analisar a tirinha como um todo, você vai observar que ela tem elementos verbais e não verbais. E quando isso acontece, nós temos a chamada linguagem multimodal, que é essa mescla entre as duas linguagens, verbal e não verbal, certo? E aí, na letra B, pergunta para vocês: qual parte desse texto corresponde à linguagem não verbal? O que é a linguagem não verbal, então? É aquela que não manifesta o signo, a fala e a escrita, basicamente. Então, toda aquela linguagem que for visual, que tiver desenho, que tiver imagens, que seja transmitida uma mensagem através do que está sendo do código não linguístico, então você tem uma linguagem não verbal. Naquele caso ali, vocês têm os desenhos, as expressões faciais. Se a tirinha fosse colorida, teríamos as cores, entre outros elementos, certo? Então, qual parte que é não verbal do texto? Então, o desenho dos personagens e do cenário, o desenho dos balões, certo? Então, esses são os elementos não verbais daquele texto. Qual parte desse texto corresponde à linguagem verbal? Então, aqui ele está falando da língua escrita ou, no caso, né, porque é língua escrita, mas a linguagem verbal também se manifesta através da fala, ok? Então, qual parte do texto ali que manifestava a linguagem verbal? Então, a linguagem verbal é a escrita das falas dos personagens dentro dos balões de fala. Então, dentro da história em quadrinho, no caso ali uma tirinha, o texto verbal se manifesta dentro da escrita, dentro da fala dos personagens, que geralmente vem dentro de balões, ok? Então, aqui, o que nós vimos? Texto verbal, não verbal e multimodal, certo? Número 3. Os interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação que se dá por meio da linguagem. Então, quem são os interlocutores? São os falantes. Aquele que ouve e aquele que fala, certo? Então, dependendo de qual papel você está exercendo na comunicação, você vai ser classificado. E no caso aqui está perguntando na letra A. No primeiro quadrinho, quem exerce a função de locutor? Quem exerce a função de locutário, certo? Então, no caso lá, vocês vão avaliar somente o primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, quem tem a função de locutora é a professora. E quem tem a função de locutário é o Calvin. Se vocês voltarem lá no primeiro quadrinho, vocês vão verificar aqui quem está falando, então, é a professora. Então, por isso que nesse caso ela tem função de locutora. Quem está ouvindo é o Calvin. Então, por isso que ele é o locutário. Aí observem que a partir daí a função de locutor ou locutário vai mudar conforme o processo de comunicação for acontecendo, certo? Mas nesse caso aqui é essa a classificação. B. De acordo com a resposta da letra A, essas funções se mantêm iguais nos demais quadrinhos? Então, foi o que eu acabei de falar. Não, pois eles vão trocando conforme a interação acontece. A professora é locutora quando Calvin fala e vice-versa, certo? Então, conforme a comunicação está acontecendo, a função de locutor ou locutário vai sendo mudada. Lá na número 4 está escrito assim: no texto a seguir
seguir, observe que duas palavras-chave foram apagadas. No caso aqui não foram apagadas. Mas aqui nós temos o conceito de língua e código. E aí o enunciado diz: a língua é um instrumento de comunicação sendo composta por códigos, ou seja, regras que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitem comunicar-se e compreender-se. O que isso quer dizer? Que a língua, ela é um instrumento de comunicação. Por que ela é um instrumento de comunicação? Porque ela serve para que as pessoas, os seres humanos, eles consigam se comunicar. Ela é composta por códigos. O que seriam esses códigos? Esses códigos são as regras. Em outras palavras, esses códigos é a gramática. Por quê? Nós falamos a nossa língua e nós temos domínio sobre ela porque nós conhecemos todas as regras necessárias para se falar essa língua. Professora, eu não sou boa de português, não, eu não conheço as regras. Você conhece, mas você não tem consciência de cada uma delas. Mas como falante, você sabe tudo sobre português. Aí na escola você tem que aprender ainda mais, certo? Então, o código são essas regras que a língua possui, certo? E quando uma nova pessoa vai aprender um novo idioma, uma nova língua, o que ela tem que fazer? Ela tem que aprender aquele código, para que daí ela consiga falar, certo? E então, isso é código e isso é língua, ok? A língua é um instrumento de comunicação e ela é composta por regras que determinam como deve ser feito, como as palavras devem ser escritas, como as palavras devem ser faladas, como as palavras vêm organizadas dentro da frase, o que vem antes, o que vem depois, e assim sucessivamente. Essas são as regras. Então, letra A. De acordo com o conteúdo do texto e com o que você estudou sobre linguagem, ação e interação, no capítulo 1, quais são as palavras que estão faltando no texto? No caso, elas não estão faltando, mas as palavras são códigos e língua. Esse texto, esse enunciado, fala sobre código e língua. Número 5. Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, aqui nós temos outra tirinha, só que essa aqui é do Chico Bento. E no primeiro balão está escrito: as nuvens faz uma forma tão bonita. Aí ele responde: forma de passarinho, coração, elefante. Aí ela fala: e aquela ali, Chico, que forma que tem? Aí ele fala: de chuva, certo? Aí aqui nós observamos o quê? O que nós vamos analisar nesse texto aqui? Nós vamos analisar as variações linguísticas. O que são variações linguísticas, então? Variações linguísticas são as mudanças e transformações que uma língua, um idioma, sofre devido a vários fatores culturais, financeiros, regionais, históricos e assim sucessivamente, certo? Então, isso é variação linguística, é a variação que a língua sofre. Todas as línguas sofrem variação, mas no caso aqui a gente vai analisar só a variação da língua portuguesa, certo? E aí a letra A está perguntando para vocês: qual é a variedade empregada nessa tira, padrão ou não padrão? E aí está perguntando para vocês: dentro da variedade linguística a gente separa pelas variantes padrões e as variantes não padrões. O que isso significa? A variante padrão é aquela que tenta normatizar a língua de acordo com várias regras. A norma padrão, ela é baseada na gramática tradicional, ou seja, de um conjunto de regras. A variante padrão da língua, ela é muito generalizada e por isso que ela é muito formalzinha, muito estreitinha. Então acaba que os falantes, de modo geral, acabam adotando a chamada norma culta. Que a norma culta, ela é uma variedade da língua que falantes com maior prestígio social, pessoas com grandes cargos fazem uso. Quem são essas pessoas? O presidente da República, os presidentes da República, os políticos de forma geral tendem a usar, grandes empresários, grandes empresas, livros literários, de forma geral, não todos, mas a maioria sim, livros não literários, notícias, revistas que fazem uso dessa variante da língua geralmente, certo? Que é a da norma culta no caso. Aí está perguntando qual é a variedade empregada nesta tira. Então vocês analisam, conforme vocês puderam analisar, a variedade padrão utilizada aqui é a não padrão. Por quê? Porque ela não segue nada disso que eu acabei de falar. Ela foge dessas regras.
A letra B, identifique algumas palavras ou expressões diferentes da variedade padrão presentes no texto. Então lá vocês iam analisar várias ocorrências que desviam do que? Do que a gramática, ou seja, do que a norma padrão determina para a língua, certo? E então ali tinham várias coisas. Eu coloquei algumas delas aqui para vocês poderem observar. Certo? Então está escrito assim: em as nuvens faz uma forma tão bonita, não há concordância na construção da frase. Na língua portuguesa, de forma geral, todos os termos que estão dentro de uma frase, dentro de uma oração, no caso, eles precisam concordar em número e em gênero, certo? E concordar em outros aspectos também, mas vamos a esses específicos aqui. O que é concordar em número? Que se você colocou lá o primeiro elemento no plural, que o primeiro elemento geralmente são os pronomes, geralmente são os artigos. Se você colocou o artigo no plural, logo o substantivo deve estar no plural, consequentemente o verbo no plural, e daí e assim sucessivamente. Aí vai de cada regrinha, certo? O que acontece de forma geral é que os falantes pluralizam apenas os primeiros elementos. Aí, no caso aqui, ele pluralizou apenas o artigo, enquanto deixou o substantivo, o verbo, no singular, e daí colocou no plural o artigo definido, e daí colocou o substantivo aqui, no caso do adjetivo forma, no singular de novo, e daí o resto tudo no singular. Então, ele só pluralizou os artigos, o artigo definido e o artigo indefinido. Então, aqui houve uma fuga da norma padrão através da concordância na construção da frase. O personagem pluraliza somente o primeiro elemento da expressão. As trocas fonéticas. Lembram lá que a gente estudou sobre fonema? Quando a gente está falando de fonema, nós estamos falando de som. E o autor, ilustrando isso lá na tirinha, ele mostra que aquele personagem, ele troca o fonema O pelo fonema U, o fonema E pelo fonema I. Nós também fazemos isso. Não é só uma coisa de pessoas que são caipiras, igual ali no caso. Nós também fazemos essa troca, geralmente, quando estamos falando. Aí a repetição também, que lá durante a fala do personagem, observa-se que ele repete muito alguns elementos, certo? Tudo isso foge do que é considerado padrão na língua. E, então, é um tipo de variação linguística. Certo? Só para observar lá essas mudanças que eu mencionei. Aqui, ó, em vez de ele falar bonita, ele fala bonita. Aqui, em vez de ele falar de, ele fala de. Aqui, em vez de ele falar ele fala i, e assim sucessivamente, certo? Aqui, observem também que no verbo fazer, no caso faz, ele fala faz. Ele ainda faz um processo de ditongação da palavra aqui, certo? Que eu não mencionei lá, mas também acontece. Letra C. Qual variante linguística é explorada no texto? Justifique. Então, o que aconteceu aqui? Por existirem vários fatores que influenciam no processo de variação da língua, a gente classifica cada um deles, certo? Neste caso aqui, qual é o processo de variação que predomina aqui? Qual que é o processo de variação que influencia diretamente na fala desses personagenzinhos aqui? Essa pergunta tem possibilidade de duas respostas e eu vou explicar o porquê. A princípio, você pode dizer que é uma variação regional. Por quê? Ou local ou regional, tanto faz. Porque o que influenciou na mudança, ou seja, na variação linguística, é o lugar, ou seja, onde esses personagens moram. E sim, por quê? Porque esses personagens, eles moram onde? Na zona rural. E é característico deste lugar as pessoas falarem desta forma, certo? Então, uma resposta possível. Mas, se alguém pudesse falar, professora, eu acho que é uma variação de classe social, porque eles são mais pobres e por serem mais pobres, não têm acesso à educação de qualidade, por isso falam desta forma. É uma análise possível? Sim, porque geralmente pessoas que moram na zona rural, não são todas, claramente, mas geralmente são pessoas mais simples, que infelizmente não tiveram acesso não é que eles não tiveram acesso à educação, mas não tiveram acesso à educação de qualidade, a um ensino de
qualidade e, consequentemente, isso influenciou diretamente na língua, na variante linguística. Então, também é uma resposta possível aqui. Então, ficou assim, de região, se analisar que os personagens vivem no campo, e esse é o fator que provoca variação, ou de classe social, se analisar que os personagens moram na zona rural, geralmente, que os personagens que moram na zona rural geralmente são mais simples e pobres, com pouco ou nenhum acesso à educação de qualidade. Então, é isso. No quadrinho é empregada uma linguagem mais informal ou mais formal? Justifique. Quando a gente está falando de linguagem formal e linguagem informal e linguagem formal, a gente está falando muito da relação que os interlocutores, ou seja, as pessoas que participam da comunicação, têm entre si. É disso que a gente está falando, geralmente, quando estamos falando de texto formal e informal. O que acontece aqui? Neste caso, a resposta é informal, pois no contexto os personagens são namoradinhos. O que acontece? Como eles têm uma relação de familiaridade, uma relação de proximidade, é natural e correto, adequado, que a linguagem utilizada seja uma linguagem mais informal. Por quê? Porque eles se conhecem, são próximos, beleza? Agora, se não fosse esse o caso, se eles fossem dois estranhos se encontrando ali, eles poderiam usar uma linguagem tão informal assim? Não poderiam. Aí eles teriam que usar uma linguagem mais formal. Então, o que vai determinar se é uma linguagem formal ou informal é o contexto em que a língua está sendo utilizada, ok? Dê um exemplo de variação linguística não explorada na tira, certo? Além dessas variações que a gente acabou de falar nas questões anteriores, que outra variação que existe, mas não foi ali muito explorada, ou seja, não estava muito em evidência? Aí a opção que eu coloquei aqui é variação histórica. Qual que é a variação histórica? É a transformação que a língua sofre através do tempo. O que isso significa? Que se uma pessoa que viveu lá na década de 1920, se vocês tivessem a oportunidade de pular no tempo, partindo do ano de 2020 para o ano de 1920, vocês logo notariam que as pessoas que falavam naquela época falam diferente do que você fala hoje. Então, essa é chamada diferença, variação histórica, que é a variação que a língua sofre no decorrer do tempo, ok? Então, aqui continuando, número 6. Nas palavras abaixo, indique quantas letras e quantos fonemas possuem cada uma. Então, aqui a gente já está mudando de assunto. Nós já vimos variação linguística, agora a gente vai para fonema e letra, que é outro conteúdo estudado durante o bimestre. Então, qual palavra nós temos aqui? Nós temos a palavra sombra, luxo, paradoxo e correr. Quando a gente está falando de fonema e quando a gente está falando de letra, beleza. As letras, repetindo o que a gente já estudou, são a representação dos sons. Na maioria das vezes, essa representação, ela é idêntica. Porém, em alguns casos, essa representação ela não é tão exata assim. E é nesses casos que a gente vai analisar, certo? Então, aqui na palavra sombra, nós temos o quê? 6 letras, porque nós temos S, O, M, B, R, A. Então, ali a gente tem 6 letras, certo? Então, cada uma das letras que compõe a escrita. Porém, nós temos 5 fonemas. Porque quando pronunciamos essa palavra, nós pronunciamos apenas 5 sons diferentes, certo? O que acontece aqui? A letra M aqui, ela não tem som. Mas por que se ela não tem som, o que ela está fazendo aí? Basicamente, esse M aqui, ele serve para indicar a nasalização da vogal O, certo? Então, quando você vai pronunciar, você acaba não pronunciando o M, porque ele indica apenas a nasalização da vogal. Então, por isso que são 6 letras e 5 fonemas. Na palavra luxo, nós temos L, U, X, O. Nós temos 4 letras, então, e 4 fonemas. Neste caso aqui, todas as letras que estão nesta palavra, representadas nessa palavra, correspondem a um som. Por isso, o número de letras é equivalente ao número de fonemas. Na palavra paradoxo, nós temos 8 letras, P, A,
D, O, X, O, certo? E, porém, nós temos 9 fonemas. Neste caso aqui, tem um fonema que ele representa 2 sons. Aqui, ó, observe que nós temos 2 letras representando um som. Aqui nós temos uma letra representando 2 sons. Vamos lá, o que aconteceu aqui? A palavra paradoxo, se você falar ela bem de forma pausada, você vai observar. Pá, P-I-A, Rá, R-A, Dó, D-I-O, Som. Observaram que bem aqui no xizinho você tem o som Ps, tem o som de K e S. Então, esse X aqui, ele está para representar 2 sons, K e S. Então, e na hora que você vai falar essa palavra, você pronuncia. Então, acaba que ela tem um número maior de fonemas e um número menor de letras. Letra D, a palavra correndo. Ela tem 8 letras, C, O, R, R, M, aliás, E, N, D, O. 8 letras. Se eu tiver contado errado, mas acho que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo. Certo? Ela tem 8 letras. E porém, ela tem 6 fonemas. Mas, professora, por que ela tem 6 fonemas? Observem aqui que é um caso muito parecido com o caso aqui, certo? E aqui também nós temos 2 consoantes que representam um único som. Então, quando você vai pronunciar correndo, você observa que essas 2 consoantes, elas representam um único som. E aqui, essa consoante aqui, que no caso ela não é considerada consoante aqui, ela vem aqui apenas para representar aqui e para dizer para você que esse E aqui, ele é nasalizado. Então, por isso que tem 6 fonemas e 8 letras. Questão número 7. Está escrito assim: ao finalizar a questão número 6, ou seja, a questão anterior, nota-se que nem sempre o número de letras e fonemas coincide. Foi o que a gente falou. Quais palavras não coincidiram o número de letras e fonemas? Então, respectivamente, sombra, paradoxo e correndo. B. Explique por que isso ocorreu com essas palavras. Aí, eu aqui basicamente vocês vão dizer tudo que eu acabei de comentar. A resposta é: em sombra, a letra M não representa um fonema. Então, é isso. E sim a nasalização da vogal O, no caso. E em paradoxo, a letra X representa 2 fonemas, o K e o S, respectivamente. Em correndo, as letras, deixa eu colocar entre aspas, as letras RR representam somente o fonema R. E a letra N não corresponde não representa um fonema, e sim a nasalização da vogal N. É basicamente o que eu acabei de falar. 8. Sobre encontros consonantais. Responda as questões a seguir. Quais são os encontros consonantais das palavras próximos e importância? Certo? Então, o que era para vocês fazerem? Era para vocês identificarem os encontros consonantais dessas palavrinhas aqui. Então, agora a gente vai entrar em um outro conteúdo chamado encontro consonantal e dígrafo. É importante não confundir.